Paz, olá, é com muita alegria que nós começamos hoje uma nova série de estudos, uma série de estudos chamada Jornada Bíblica do Novo Testamento. Esse é um estudo que nós vamos fazer inicialmente sobre o panorama geral do Novo Testamento. O objetivo, a descrição desse curso é uma visão panorâmica do Novo Testamento, enfatizando seu tema, seu desenvolvimento e as questões essenciais de cada livro, situando-se dentro dos respectivos contextos de cada um dos livros do Novo Testamento. Uma visão panorâmica é como se você fosse por uma floresta e pegasse um aviãozinho pequeno e olhasse o todo da floresta. Lá de cima você consegue ver as cores das árvores, se existe montanha, se existe vales e os rios, então qual o contorno desse rio, para onde eles vão, quando eles se encontram. Então você vê o todo. Um estudo indutivo ou com mais precisão é como você pegasse um barquinho a remo e parasse em cada lugar do rio ou fizesse uma caminhada dentro das árvores, anotando todos os detalhes, a altura das árvores, a cor das folhas, se existem flores ou não, se existem frutos, os animais, tanto aquáticos como terrestres, o tamanho. Então você anotava todos os detalhezinhos, então teria uma compreensão mais exata do lugar ali. A visão panorâmica é uma visão geral, por cima, tratando então, como fala o texto aqui, enfatizando o tema do Novo Testamento. Do que se trata o Novo Testamento? Qual é o assunto principal? Nós temos tantos livros, 27 livros, temos 39 livros no Antigo e temos 27 no Novo Testamento. Que tipo de literatura que nós temos no Novo Testamento? Quem que escreveu o Novo Testamento? Por que os livros foram escritos? Qual é o assunto principal e geral de todos os livros do Novo Testamento? Quais as mensagens? Qual é o tema desses livros? Como que esses temas são desenvolvidos? Como que os autores vão argumentando até que esses temas sejam conscientes para nós sejamos convictos da mensagem dos livros. E as questões essenciais, isto é, quais as abordagens, quais os detalhes que cada autor enfatiza verso após verso, capítulo por capítulo. Então, quando nós vamos por essa visão geral, nós então temos essas informações. Então, e cada livro, né, quando eles foram escritos, em que parte eles estão no Novo Testamento, como eles interagem, quem é o autor de cada livro. Então, quando nós temos essas informações gerais, a gente sabe o tema do autor naquele livro, como que ele começa, como ele termina, qual é o clímax de cada livro. Então, quando nós temos essas informações externas e sobre todos os livros, quando nós vamos para cada texto, quando olhamos algum texto, ou quando ouvimos uma mensagem, um estudo, uma pregação, um áudio, um vídeo, nós sabemos do que aquele texto está falando, que faz parte de um argumento do autor. Ele quer provar alguma coisa para conosco, ele quer nos conquistar, ele quer trazer uma mensagem. Então, os textos eles não podem ser interpretados isoladamente dentro do livro. Os textos não podem ser interpretados o livro fora de todo o Novo Testamento. O tipo literário do livro também ajuda na interpretação. Nós temos livros históricos, nós temos livros no Novo Testamento de epístolas, são cartas grandes, e nós temos um livro profético que é o livro de Apocalipse. São as 3 divisões do Novo Testamento. Então, de acordo com o estilo literário, nós também vamos ter uma abordagem diferente para entender o texto. Todos nós sabemos que um dos grandes perigos é quando vamos para a Bíblia, abrimos ela aleatoriamente, isto é, de forma sem intencional, pegamos, fechamos os olhos e abrimos, e colocamos o dedo dentro do versículo, nós podemos... Deus está falando comigo aqui. Sim, algumas vezes isso pode acontecer, mas nós podemos cometer erros, tanto em querer usar esses textos dessa forma. Isso não é a forma correta de um cristão, de um filho de Deus, usar as Escrituras. Elas podem em alguns momentos ser usadas, não existe um erro grave, mas corremos grande perigo e desprezamos
todo o trabalho do Espírito Santo, todo o trabalho de Deus, todo o trabalho desses autores bíblicos que escreveram, deixaram registrada a vontade de Deus, tanto o conhecimento de Deus, o entendimento de Deus e a vontade de Deus para nós. Jesus Cristo, ele conhecia toda a escritura do Antigo Testamento e ele sabia usar de forma correta e aplicar de forma correta. Ele mesmo sofreu uma tentação no deserto pelo próprio Satanás, onde o próprio Satanás usou as escrituras, interpretando erradamente e aplicando erradamente. E o próprio Jesus usou a própria escritura, interpretando corretamente e aplicando corretamente. Então, nós não podemos brincar com as escrituras, nós não podemos desprezar a mensagem geral dela e não podemos aplicar de forma errada se não tivermos um conhecimento exato sobre o que a palavra de Deus está fazendo para nós. Por isso que muitas vezes nós encontramos pessoas frustradas com Deus, frustradas com as escrituras, porque eles vão para as escrituras como se fosse um horóscopo, ou como se fosse alguma coisa que eles podiam, ao ler, podiam se apropriar daquilo, tomar posse, como hoje as pessoas dizem, e depois as coisas não acontecem. Então muitas vezes se culpam, porque acham que não tiveram fé, não tomaram posse adequadamente, ou culpam a Deus, ou culpam aos pastores, ou culpam aos missionários, ou algum irmão da igreja, porque deu uma informação que não era adequada. Então esse estudo panorâmico, a ver o geral, ele não é um fim em si mesmo, ele é a primeira ferramenta para nós termos uma noção e irmos e mergulharmos no texto bíblico e então facilitar o nosso entendimento. Há vários textos bíblicos que nós, ao olharmos no Novo Testamento, se não considerarmos os versículos anteriores e os posteriores, nós podemos criar até heresias. Por isso que existem algumas seitas que usam uma tesoura, duas tesouras, aí vão cortando os textos, juntando os textos aleatoriamente, e quando juntam formam verdades que são mentiras. E as pessoas têm mais facilidade em acreditar na mentira do que na verdade. Eu sei que algumas vezes estudar a Bíblia gera um certo esforço, mas se considerarmos a quantidade de horas que nós temos no mês, na semana e nos dias, se estudarmos um pouquinho só, mas de forma correta, com compreensão correta, com método correto, nós podemos nos enriquecer muito nas Escrituras. E quando entendemos corretamente, aplicamos corretamente, experimentamos a verdade bíblica, o conhecimento vai sendo acrescentado dia após dia. Nós passamos a ter paz, certeza, esperança, a nossa fé aumenta e o nosso amor aumenta, porque nós estamos tendo um conhecimento real, experimental do que é as Escrituras. Então é um estudo muito importante fazer essa jornada bíblica sobre os livros e sobre o Novo Testamento como um todo. O que nós vamos fazer nesse primeiro encontro? Nós vamos tentar, com algumas palavras, comparar o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Esse é um assunto polêmico, esse é um assunto até, num certo sentido, grave. Por causa que nós não compreendemos as alianças ou a revelação progressiva, isto é, Deus usou o tempo e progressivamente vai acrescentando detalhes até a luz completa de Jesus e quando Jesus Cristo voltar nós teremos essa luz completa sobre Deus, sobre Ele, sobre nós mesmos, mas nós temos uma revelação progressiva e algumas vezes, por usarmos a Bíblia como horóscopo, nós colocamos o dedo na Bíblia, no começo, no fim, no meio, e queremos nos apropriar daquele texto, mas pode ser que aquele texto, por causa das alianças, não foram escritos diretamente para nós. Tem uma verdade, tem um princípio, esse princípio deve ser entendido para aquela época, para quem foi escrito, e aí então pode ser aplicado para nós como princípio. Mas tem coisas na Bíblia que foram feitas promessas, alianças que não pertencem a nós. Por exemplo, aquilo que Deus falou para Davi
era com relação a Davi, Abraão era com relação a Abraão. Se o texto dá a ideia de que é uma coisa referente a todo aquele que crê, aquele que é justo, aquele que é perdoado por Deus, então nós podemos aplicar, de forma que a própria Bíblia vai explicar a própria Bíblia. Considerando então que houve uma revelação. Por exemplo, um exemplo aqui, uma coisa bem simples. Nós dissemos que os 2 mandamentos de toda a Bíblia é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Na época de Jesus, um senhor bem velhinho, uma autoridade, um teólogo, chegou para Jesus e fez essa questão, fez essa pergunta. Qual é os 2 principais mandamentos? Jesus respondeu muito a respeito disso, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E esse homem ficou empolgado, num momento assim de muita liderança pressionando Jesus, esse homem tenta também pegar Jesus, e Jesus responde exatamente. E o próprio Jesus disse para esse homem idoso que tinha toda a sua fé na lei, disse o seguinte: você está perto do reino de Deus, está batendo na trave, mas você não entendeu ainda. Jesus está falando para ele: você não entendeu que eu sou Deus. Ok, isso daí foi nos dias da Páscoa. Um dia depois, Jesus seria preso e seria julgado, açoitado, crucificado, sepultado e ressuscitado. Mas naquela noite, Jesus teve um jantar com os discípulos. E o início do jantar começa com uma cerimônia que era necessário lavar os pés. E só estavam os discípulos ali. Eles estavam preocupados em quem ia lavar. E aí Jesus, quando percebeu que cada um não queria lavar, não queria fazer o papel de escravo, queria jogar a bola um para outro, então começaram a descrever quem estava aqui acima, quem estava abaixo. Jesus então tira parte da sua túnica, amarra uma toalha na cintura e vai lavar os pés. Ele começa por Pedro. E aí Pedro acha que Jesus então está comprometendo a sua imagem e não queria deixar Jesus lavar os pés. E aí então Jesus retruca Pedro, ensina ele e começa a ensinar várias verdades para os discípulos durante essas 5 horas ali no cenáculo. E uma das coisas que Jesus mencionou, falou que o mundo conheceria Jesus se eles amassem uns aos outros. E ele usa o mesmo mandamento que algumas horas antes ele falou para esse velhinho, esse senhor, esse religioso. Jesus fala que eles deveriam amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como Jesus tinha amado eles. Jesus mudou. Com o velhinho, naquela confrontação durante o dia, Jesus falou que os 2 mandamentos eram amar ao próximo como a ti mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E agora no cenáculo Jesus muda. Ele fala que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como ele nos amou. O que Jesus Cristo fez? Ele incrementou muito mais valor ao 2º mandamento. Agora, nós não devemos amar, a partir desse momento que Jesus Cristo falou, nós não devemos amar ao próximo como nós mesmos nos amamos, que já nos amamos. Mas devemos amar ao próximo assim como Jesus nos amou. A base comparativa ficou muito maior, muito forte agora. Então existe essa revelação progressiva. Então hoje, eu não tenho problema de eu dizer que nós devemos amar ao próximo como nós nos amamos, como nós amamos a nós mesmos. Mas estaremos mais certos e mais corretos se falarmos que nós devemos amar ao próximo da mesma forma que Cristo nos amou. Isso é revelação progressiva, nós temos que considerar isso. Então, uma das coisas que acontece de muitos problemas é quando as pessoas não entendem o propósito do Antigo Testamento e o propósito do Novo Testamento, que fazem parte dessa revelação progressiva. E algumas vezes queremos pegar verdades do Novo e misturar com verdades do Antigo, e por causa do Antigo, que é muito mais visível, muito mais realístico para os nossos olhos,
para os nossos ouvidos, nós gostamos de praticar, começarmos a praticar rituais que eram da velha aliança, que pertenciam à nação de Israel. E queremos hoje, como gentios, como igreja, praticar essas mesmas ordenanças, essas mesmas regras, essas mesmas leis, esses mesmos rituais. E a consequência maior ainda é que queremos reivindicar bênçãos que estavam para o Antigo Testamento. E agora essas bênçãos, elas tornaram uma nova proporção, uma nova dinâmica, uma nova dimensão. Então o estudo de hoje é fazer um pouco essa comparação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É alguma coisa muito resumida, mas eu espero que ajude você a entender algumas verdades. Primeiro, o Antigo Testamento é uma antecipação, ele é uma preparação que Deus está fazendo para trazer o Messias, o Redentor. Deus tem um programa estabelecido antes da fundação do mundo. É uma agenda. Então, passo a passo, você não começa a produzir algo do fim. Apesar de Deus já saber como estava no fim, mas ele começou do começo. O primeiro versículo de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso é no começo, em princípio. Então, se nós resumirmos toda a verdade da Escritura, toda a revelação, tudo aquilo que a Bíblia quer nos ensinar, vamos resumir ela em 4 eventos: a criação, a queda, a redenção e a consumação, aonde Deus quer chegar com tudo isso. Então há uma sequência, eu não posso colocar a consumação no início e colocar a queda no fim. Há essa sequência, eu preciso entender isso. Eu preciso entender a dispensação em que Adão estava, em que Noé estava, em que Moisés estava, em que Davi estava, em que nós estamos, e qual será a dispensação depois da consumação. Entender isso traz tanta tranquilidade e faz a gente ser rápido no entendimento. Então o Antigo Testamento ele antecipou, o Novo Testamento é a consumação. É aquilo que foi preparado por Deus, foi consumado então no Novo Testamento. O Antigo Testamento é uma sombra daquilo que viria. Então nós temos o tabernáculo, nós temos os sacrifícios, os rituais, nós temos a arca, temos os reis, temos os profetas, todos eles servindo como uma sombra. Eles são reais, foram verdadeiros, mas eles eram uma tipologia da pessoa de Cristo que ia redimir e ia consumar toda a história da humanidade. Então o Novo Testamento é essa realidade. Então a sombra ela serviu para me levar, para me entender, olhar no chão e ver, puxa, existe alguma coisa parecida com isso. Mas ela não trazia todas as verdades, pois eram sombras. Mas quando Cristo veio, tudo fez sentido, tudo foi exposto, todo conhecimento e entendimento foi esclarecido. O Antigo Testamento, ele é pautado pela repetição. Havia necessidade de repetição. O povo entrou num descanso, havia necessidade de sacrifício, havia necessidade de reconciliação. O Novo Testamento é uma vez por todas. Cristo morreu uma vez por todas. Nós precisamos crer uma vez por todas. Nós somos salvos uma vez por todas. O Novo Testamento ele é perfeito, mas por causa que aquilo que era sombra e era visível, era lúdico, algumas vezes a gente tende a entender a vida ou querer essas coisas de volta. Uma coisa que acontece no livro de Hebreus do Novo Testamento é que os judeus creram em Cristo e perceberam essa libertação que tiveram, que agora não precisavam sacrificar mais, não havia necessidade de guardar festas, sábados, eles estavam livres, eles olhando para Cristo, Cristo era a consumação, Cristo era o alvo de todas essas verdades que foram ensinadas no Antigo Testamento. No começo eles ficaram alegres, mas passaram um pouco de tempo, eles começaram a ter saudades daquilo. E tentaram misturar ou voltar ao que era antes.
porque era palpável. Aqui é somente pela fé, era pelos olhos da fé, e aguardando a presença e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa é uma coisa interessante. O Antigo Testamento há necessidade de várias repetições, rituais. Anualmente o cordeiro era morto. O Novo Testamento, o cordeiro morreu uma só vez, e ele é um cordeiro diferente. O Antigo Testamento e o Novo Testamento tem um monte para nós celebrarmos. O Antigo Testamento, a aliança que Deus fez com a nação a nação de Israel através de Moisés, que é a aliança mosaica, foi no Monte Sinai. O Novo Testamento, o que nos lembra é o Monte Calvário, onde Jesus Cristo foi crucificado e deu a sua vida uma vez por todas. O Antigo Testamento, o início do trabalho de Deus para usar a nação de Israel como instrumento para proclamar a verdade para todas as nações, está na Páscoa. Naquele momento que Deus tirou o povo do Egito, o seu povo do Egito, e Deus passou por cima das casas que tinham sangue nos umbrais e libertou, salvou os primogênitos dos israelitas, enquanto os primogênitos dos egípcios estavam sendo mortos. Então Deus passou por cima, salvou a nação de Israel. E posteriormente Deus faz esse povo ser batizado juntos ali no Mar Vermelho. Eles passaram pela mesma experiência e agora pertencem ao mesmo povo, têm a mesma pele, têm as mesmas experiências de salvação. O Novo Testamento, que a gente lembra, que pertencemos ao povo de Deus, temos a mesma identidade, é através da ceia. O batismo e a ceia são as ordenanças do Novo Testamento que nos lembram que a gente tem a mesma identidade com Cristo. Ele morreu por nós, nós comemos do mesmo pão, nós bebemos do mesmo cálice e temos então essa comunhão, essa unidade pelo vínculo da paz através do Espírito Santo. Enquanto os judeus eles eram unidos por causa que passaram pela Páscoa e pelo Mar Vermelho, no Novo Testamento nós temos a ceia e o batismo, que identificam a nós como sendo pertencentes a um só povo, hoje, instrumento de Deus, que é chamado igreja. Tanto judeus e gentios hoje pertencem que são salvos agora, pertencem à igreja, a esse povo que Deus está usando para proclamar as virtudes dele, para proclamar a sua volta e a prestação de contas que ele vai exigir tanto de nós como dos gentios. O Antigo Testamento receberam a lei de Deus. E essa lei era uma lei externa, uma lei de ritual. Ela visava atingir o coração, mas ela começava pela mente e exigia muitos rituais, muitas cerimônias, cumprir festas, ir pelo menos 3 vezes para Jerusalém para celebrar as festas, e tinha mais 4 festas, então ao total durante o ano eram 7 festas, e existia holocaustos, sacrifícios, ofertas, que o judeu tinha várias coisinhas, além das leis cerimoniais, existiam as leis civis e as leis morais também, que exigia simplesmente um comportamento dessas pessoas. O Novo Testamento não. Para aqueles que são parte do povo de Deus, verdadeiramente, é uma lei interna. É a lei do amor. É uma lei que restaura, que revigora, que provoca um nascer do novo, provoca os frutos do Espírito, que é bondade, longanimidade, domínio próprio, mansidão. É uma lei que vivifica, é uma lei que ressuscita o ser humano, faz ele nascer de novo para uma nova oportunidade com Deus, aonde esse nascer de novo é feito pelo Espírito Santo que habita em nós e por uma nova natureza que Cristo nos dá. Até a nossa morte, até a volta de Cristo, nós teremos ainda a velha natureza, agora sendo sufocada pela nova natureza e pelo Espírito Santo. Algumas vezes, por não darmos atenção a isso, quem é sufocado é a nova natureza. Quem é apagado é o Espírito Santo. E a velha natureza, ainda que existente em nós, ela vem e toma todo o domínio e faz a gente servir ela como escravo, não sendo mais escravos. Pois Cristo nos libertou. Ele nos deu vida nova. E podemos hoje não mais pecar.
No futuro, nós não poderemos mais pecar, porque a velha natureza será removida de nós e seremos glorificados, estaremos para sempre com Deus. Mas enquanto agora, a nova lei do Novo Testamento é uma lei interna, lá dentro. É interessante que Jesus, a respeito dos mandamentos anteriores, ele falou assim: ouviste o que foi dito, não matarás. Então, se você não matou, você está cumprindo a lei. Mas Jesus Cristo, ele fala o seguinte: eu, porém, vos digo, se no teu coração tiveres ódio, tiver intenção, tiverem amargura, você já quebrou essa lei. Então, Jesus Cristo coloca essa lei interna. E somente o Espírito Santo dando a nova natureza, eu posso cumprir essa lei de Cristo. Não é um cumprimento humano. Tem que haver a nova natureza e o Novo Testamento, que destrói em mim o ódio e a amargura. Então eu passo a obedecer a Deus de gratidão, não mais por obrigação. Eu passo a obedecer a Deus por amor a Ele, por gratidão por Ele ter me salvado e por eu querer ser mais parecido com Cristo. O Antigo Testamento, é interessante isso. O propósito do Antigo Testamento era nos convencer do fracasso. Ninguém busca Deus, não há um justo sequer. Se eu transgredir um mandamento, eu transgredi todos os outros mandamentos. E não é só os 10. Calcula-se quase 360 mandamentos no geral, total. Então é impossível e é desnecessário e é irracional nós queremos obrigar nós gentios a cumprirmos a lei do Antigo Testamento para sermos considerados aceitos por Deus. Cristo cumpriu a lei. Ele morreu pela lei. Agora a nova lei que temos é a lei de Cristo, que vivifica. Então o objetivo do Antigo Testamento era mostrar que diante da lei, que é santa, justa e boa, dada por Deus, nós somos verdadeiramente fracassados. É um fracasso garantido. A lei, então, errou? Não. E pelo contrário, por causa do nosso pecado, diante da lei, o nosso pecado é mais estimulado ainda. A culpa é da lei? Não, é nossa culpa. Mas no Novo Testamento o sucesso é garantido. Aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia final. E estaremos. Aquele que nasceu de novo genuinamente, aquele que crê genuinamente em Cristo e espera só nele para a sua salvação e para a sua redenção final e para a sua consumação, o sucesso é garantido. Os textos do Novo Testamento encorajam a nós prosseguirmos em frente, frutificarmos, não desistirmos até diante de momentos que nós pecamos, para nós pedirmos perdão e reconciliarmos com Deus e voltarmos à comunhão com Deus, porque o sucesso é garantido, diferente do Antigo Testamento. Então, se pecamos hoje, nós temos perdão com Deus se confessarmos os nossos pecados e pedirmos perdão. A nossa comunhão é afetada, mas o nosso relacionamento não é afetado. O nosso status com Deus não é afetado. Nós continuamos filhos de Deus, mesmo obedecendo. Agora, se realmente nascemos de novo. Alguns de nós, algumas pessoas que vivem em nosso meio, muitas vezes vivem uma ilusão. Vivem a ilusão do Antigo Testamento, de que se comparecer a uma igreja, cantar, contribuir, exercer algum ministério, isso dará crédito para eles, para Deus os salvar. Não. Essas coisas são boas e deverão ser feitas porque amamos a Deus e amamos a igreja de Deus, o povo de Deus e a palavra de Deus. Mas essas coisas não garantem a nossa salvação. A única questão que garante a salvação do ser humano é quando ele reconhece o seu pecado, suplica a Deus por perdão e crê que somente Jesus pode o salvar. Somente os méritos de Jesus na cruz e a ressurreição de Jesus Cristo podem nos justificar diante de Deus. Então aí o sucesso é garantido.
não há outro mediador entre Deus e os homens pelo qual nós devamos ser salvos, a não ser Jesus Cristo. Então o Novo Testamento dá essa ênfase. Para que eu vou abandonar o Novo Testamento e vou querer voltar ao Antigo Testamento? Será que eu estou querendo provar para mim mesmo que sou um fracassado? Ou querer viver uma vida fracassada? Isso é o que aconteceu com os judeus na época da igreja. E Paulo vai combater muito, muito forte. Alguns judeus, quando viam alguns gentios, os gentios se converterem a Cristo, achavam que eles deviam seguir as leis do Antigo Testamento. Que eles deveriam se circuncidar, que eles deveriam guardar o sábado como eles guardavam, que eles deveriam guardar as festas, que eles deveriam guardar as leis, os rituais, mas nunca ainda seriam judeus de segunda categoria, seriam prosélitos. Porque se não fizesse essas coisas, não seriam completamente salvos. Eles estavam querendo agregar à suficiência da salvação em Cristo mais algumas regras. Paulo fica tão irado com isso. Ele fala que esse tipo de situação é um outro evangelho. E ele fala que se alguém trouxer um outro evangelho, mesmo que seja ele, mesmo que ele, de repente, lá aos 80, 90 anos, perdesse o controle da mente por causa da idade e começasse a dizer algumas outras ideias que não eram o verdadeiro evangelho que ele tinha pregado, que Jesus tinha anunciado, essa pessoa, quem fizesse isso, mesmo que fosse um anjo, loirão, com asas douradas, bonitão, com voz imponente, trouxesse outras ideias diferentes do evangelho que Paulo tinha pregado. Tanto esse anjo como Paulo ou qualquer outra pessoa deveria ser considerado amaldiçoado contra Deus, por Deus. Então não dá para negociar, não dá para brincar, não devemos aceitar. Porque o Antigo Testamento traz e demonstra um fracasso garantido. O objetivo do Antigo Testamento era esse. Não é que o Antigo Testamento era falho, era incompleto. Não. Era o processo da revelação progressiva. Deus queria fazer com que a humanidade entendesse que não dava para consertar o relacionamento entre Deus e a humanidade pela lei ou por qualquer outra coisa. Que o homem estava carente da glória de Deus, o homem estava falido. E ele precisava de um redentor, ele precisava de redenção. E aí então Deus fala, ok, entenderam? Então está aqui a redenção de vocês. O meu filho Jesus morrendo por vocês. Então o Antigo Testamento, a contribuição é enorme. Nós precisamos entender, nós precisamos estudar, porque somente ali nós podemos perceber o quanto nós, sem Jesus, estamos distantes de Deus. Nós estudamos hoje, então, essa diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento ele serviu de aio. Essa palavra é uma palavra grega, mas no Novo Testamento significa, essa palavra grega significa um professor, um tutor. É alguém quando os pais colocam sobre os ombros de uma pessoa a responsabilidade de levar para a escola, acompanhar os estudos e fazer esse reforço escolar em casa. É alguém obrigado pela formação da pessoa. O Antigo Testamento, com as suas leis, com os seus sacrifícios, pegou na nossa mão. E o objetivo era levar para a gente entender as verdades. E o Antigo Testamento nos levou, sabe para onde? Para a cruz, aos pés da cruz. Chegou lá e nos apresentou Jesus crucificado. Em outras palavras, o Antigo Testamento demonstrou para nós o seguinte entendimento: Ele está morrendo por você. Era para eu estar ali crucificado, mas Ele está no meu lugar. Porque somente Ele, sendo justo, pode eliminar a culpa do meu pecado. E a ressurreição provou que o sacrifício de Jesus por mim foi aceito por Deus. A obra de Jesus foi aceita. E o Novo Testamento, então, vai usar o Antigo Testamento para mostrar essa conciliação. Agora
Deus providenciou a redenção da humanidade. Então, começando essa jornada bíblica, nós já começamos a entender a contribuição do Antigo Testamento e a ênfase do Novo Testamento. E a prioridade do Novo Testamento é fazer-nos entender que a nossa redenção é somente em Cristo Jesus. Uma redenção prometida lá para Adão. Quando Adão pecou, Deus os puniu. Deus agiu com graça, expulsando eles do paraíso, para que eles não comessem da árvore da vida e não permanecessem eternamente sem possibilidade de redenção, porque Deus queria redimir a humanidade transgressora. Deus queria redimir os homens que nascem em pecado, como eu e você. E o Novo Testamento traz essa mensagem, a mensagem da redenção. Mas a história não terminou ainda. O Novo Testamento fala que o dia da consumação está prestes a chegar. O dia da volta de Jesus Cristo, o dia em que Ele vai implantar o seu reino e viveremos para sempre com Ele. Isso é a bendita esperança da igreja. Enquanto Ele não volta, nós temos um propósito de vida, de amar a Ele, de glorificar a Ele, de amarmos uns aos outros, de proclamarmos o amor dEle e a bondade dEle para todas as pessoas que estão perdidas, cegas e escravizadas pelo pecado. Que Deus te abençoe. Se você teve alguma dúvida, pode escrever para nós no Facebook, algum comentário. Então participe ativamente desses estudos. Comece talvez hoje a ler 2, 3 capítulos por dia dos Evangelhos, até chegarmos ao Apocalipse. Nós vamos ter mais ou menos aí 30 semanas, um pouco mais, de estudo sobre o Novo Testamento. Essa bela notícia chamada de Boas Novas. Amém? Que Deus te abençoe.